Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafaela Santos e hoje nós vamos para mais um episódio da série Mulher Virtuosa. Se você ainda não viu o primeiro episódio dessa série, eu vou deixar aqui alguma parte aqui desse vídeo, é só você clicar e dar uma conferida. Ok, o episódio de hoje ele está em Provérbios 31, versículo 27, que diz o seguinte, eu tô aqui com o meu esboço, sempre, né, aqui no computador. Provérbios 31, versículo 27. Está atento ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Forte, né? O que é a preguiça? Você já sabe, ou você já buscou, ou você já procurou saber o que é a preguiça? Porque a gente tem muito costume de falar assim, ai, tô com preguiça, ai, tô com preguiça, ai, eu tô cansado, né? E muitas vezes a gente associa a preguiça ao cansaço. E a preguiça, na verdade, ela se trata de uma característica muitas vezes definida como condição ou sentimento, que aborda a falta de vontade ou motivação. Ela costuma surgir na realização de tarefa ou quando você pensa na tarefa que você tem para fazer, executar. E aí dá aquele sentimento de, ai, não vou fazer, ai, tô com preguiça, ou ai, tô cansada, né? Que também tá muito associada à procrastinação, que aí você fica adiando o que você precisa fazer hoje, né? Ou o mais rápido possível. Não é verdade? E é uma aversão, né, ao trabalho, né? Porque a preguiça é isso, é uma aversão ao trabalho, ou seja, tudo que você tiver que executar que exija esforço, né? A preguiça, ela surge isso, ela não quer ter, ela não deixa você ter o esforço de executar uma tarefa, ok? A preguiça é isso. E às vezes, muitas das vezes a gente associa preguiça ao cansaço. E o cansaço é completamente diferente. Porque o cansaço, e apesar da preguiça e do cansaço serem coisas muitas das vezes relacionadas, as pessoas associam muito, né? A preguiça, ela é um sentimento gerado pela falta de vontade ou motivação. Já o cansaço, ele se trata de uma estafa. Ele se trata de uma resposta do seu corpo a uma sobrecarga, por realizar muitas das vezes diversas tarefas. Por exemplo, você acordou cedo, você foi trabalhar, você chegou do trabalho, você cuidou da sua casa, você deu atenção para os seus filhos, deu atenção para o seu marido, e quando você bate na cama, o seu corpo está cansado. Por quê? Porque você executou muitas tarefas ao longo do dia e o seu corpo tem aquela resposta de exaustão. Isso é o cansaço. A preguiça não, às vezes você não fez nada, literalmente o dia inteiro, e você diz que está cansado, mas você não fez, você não executou manualmente ou fisicamente nenhum tipo de esforço, e você sente aquele cansaço, né? Isso é a preguiça, e você fica pensando no que você tem para fazer e você não faz, você se sente cansado antes mesmo de fazer. Isso é a preguiça, ok? Na mulher, e a preguiça na mulher? A preguiça na mulher é diferente, né? A gente sabe que homens e mulheres são seres distintos biologicamente, e na mulher a preguiça ela está associada a alguns fatores que eu vou dar alguns exemplos agora. Fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores sociais e sintomas, né? De medo, de muitas das vezes depressão, né? Às vezes uma falta de propósito, né? E os fatores biológicos, às vezes você tá com uma variação hormonal, né? Às vezes o declínio de alguns hormônios, né? Algum problema de saúde, às vezes uma anemia, às vezes um hipotiroidismo, muitas das vezes é o seu estilo de vida, às vezes você é uma mulher sedentária, né? Às vezes você é uma mulher que não pratica uma atividade física, e também pode estar associada a medicamento, porque existem muitos medicamentos que mexem muito com o organismo da mulher, né? O anticoncepcional é um, né? Porque a maioria das mulheres fazem uso contínuo de anticoncepcionais, e ele tem ali as suas reações adversas no organismo da mulher e pode também causar, né, essa sensação de preguiça, né?
E eu acho que o mais forte na mulher seriam os fatores psicológicos, porque eu acho que a mulher ela carrega uma sobrecarga mental muito grande por conta de muitas responsabilidades, principalmente a mulher que trabalha fora, que é dona de casa, que é mãe, que é esposa. Às vezes ela tem cargo na igreja, sabe? Às vezes ela, além da família dela, né, que é o marido e os filhos, ela ainda cuida dos pais, ainda tem uma responsabilidade pelos pais, às vezes por algum irmão. Então a sobrecarga psicológica da mulher eu vejo como um fator que pesa bastante, né, na sensação da preguiça, por conta muitas das vezes da mulher ser muito atarefada, né? Às vezes são muitas coisas para ela fazer e realizar, são muitas responsabilidades. E aí, quando ela começa a pensar em tudo aquilo que ela precisa executar, precisa fazer, a preguiça bate. A preguiça bate. A saúde mental, o medo, muitas das vezes, do fracasso, porque às vezes é uma mulher que ela tem, assim, uma pressão muito forte sobre ela. Ela precisa fazer, ela precisa acontecer, ela precisa ir à caça, sabe? E às vezes ela olha assim, caramba, meus filhos dependem de mim, os meus pais dependem de mim, e a minha igreja depende de mim. E aquela cobrança em cima dessa mulher e o medo dela fracassar, sabe? Ou às vezes o perfeccionismo, ela sempre tem que fazer tudo muito perfeito, tudo muito direitinho, não pode ficar uma ponta solta, e ela fica nessa busca desenfreada, né? Por fazer tudo sempre muito certo, e aí acaba que em algum momento, né, isso vai dar ruim, sabe? Essa mulher, ela vai chegar num momento de que ela vai começar a procrastinar, né? Ela vai começar a pensar em tudo que ela tem que fazer, e ela vai ficar adiando. Ah, não, isso aqui, vou fazer semana que vem, mês que vem, sabe? Amanhã. E aí não tem como não dar ruim, porque eu acho que todo extremo é beira, né? Mas e o que a Bíblia fala? A gente deu aqui um resumão muito rápido, muito rápido, né? Eu fiz ali um resumão muito rápido do que é a ciência, do que os estudos, né, da ciência falam a respeito da preguiça, né? E a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre a preguiça? Porque aqui nesse canal a Bíblia é nossa bússola, né? A Bíblia é nosso guia prático. Então, assim, a gente precisa ter o conhecimento, sim, do que a ciência fala a respeito da preguiça, obviamente, mas o nosso guia aqui é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia ela nos fala sobre a preguiça? E eu dei ali uma resumada também, alguns versículos bíblicos que falam a respeito da preguiça. Gente, a Bíblia, ela não passa pano pra manga, né? Ela quando fala da preguiça, ela dá logo um pá. Sabe? Deus não romantiza a preguiça, né? Vamos ser muito sinceros aqui. Deus não romantiza a preguiça. Ele é bem sincero quando ele fala a respeito da preguiça. E a Bíblia nos alerta de que a preguiça é um vício. Olha isso. Que nos leva à pobreza. Olha isso, gente. Em Provérbios 10, 4. Sabe? A Bíblia ela... A palavra de Deus, ela é bem assim, sincerona, né? Por isso que eu gosto. Porque ela confronta a gente. Porque, assim, a ciência, ainda mais hoje em dia, né? Que tá esse negócio aí de ficar amaciando as pessoas e não falar o que realmente as pessoas precisam escutar. Isso é muito sério, gente. Porque acaba deixando muita gente no comodismo, sabe? Você não é preguiçosa. Você tá cansada. Sendo que a gente já viu aqui que o cansaço e a preguiça são coisas muito distintas, né? E a palavra de Deus, ela é bem assim, bem taxativa, sabe? E vamos lá, vamos abrir a Bíblia lá em Provérbios 10, versículo 4. Que trabalha como um displicente
empobrece, né? Ou seja, o preguiçoso empobrece. Mas a mão dos diligentes, ou seja, a mão daquele que está sempre trabalhando, está sempre buscando, está sempre correndo atrás, enriquece. Ou seja, a preguiça, de acordo com a palavra de Deus, isso é dos versículos, tá, gente? Que falam, que retratam a respeito da preguiça. A palavra de Deus, ela é bem clara. O preguiçoso, ele não alcança nada na vida, ponto. Mas aquela pessoa que está sempre buscando, está sempre trabalhando, está sempre procurando, ela tem chances maiores de avançar na vida, de enriquecer na vida, de crescer na vida. O preguiçoso não, gente. O preguiçoso, infelizmente, ele vai ter uma vida de fracasso. Uma pessoa que é desprovida da riqueza, né? E ela precisa trabalhar para comer, para se vestir, e aí ela ainda é preguiçosa. É complicado. Porque, como a gente estudou aqui, segundo a ciência, a preguiça é uma aversão ao trabalho. E a gente sabe que o pobre, se ele não trabalhar, nem comer, ele come. Então vamos lá, vamos seguir aqui para a gente não perder o foco. A palavra de Deus também fala, lá em Mateus 25, sobre a parábola dos talentos, que é o impedimento para a missão. Não sei se vocês já leram, que é daqueles homens, né, que o patrão dá lá os talentos para eles, e um deles esconde o talento. Ele simplesmente esconde o talento. E aí, quando esse senhor, os outros vendem, negociam, enfim, quando esse senhor volta, o que escondeu apresenta a ele apenas mesmo que ele deu, é o mesmo que ele continuou. Porque ele teve preguiça de tentar fazer multiplicar aquele dinheiro. Então ele preferiu esconder para ficar ali repousando, descansando, não ter trabalho de se fadigar. E aí o Senhor fala, servo mau. Então é isso. A preguiça, ela faz isso. A preguiça, ela traz essa sensação de não vou me afadigar. Aí, me cansar, me atarefar, não. A mente do preguiçoso, ela funciona assim, ela funciona dessa forma. Quando ela pensa no trabalho que ela vai ter para executar determinada tarefa, acabou. Não vou fazer. Não quero ter esse trabalho. Eu não quero me afadigar dessa maneira. Entendeu? Então, e a palavra de Deus fala em Provérbios 6:11 que a preguiça, ela leva à ruína. Assim te surpreenderá a pobreza. Olha isso. Como um assaltante, e a tua necessidade como homem armado. Olha só, gente, eu vou ler aqui do 9, 10 e 11. Olha que interessante, gente. Ó preguiçoso. Olha isso, preste bastante atenção. Se você é preguiçosa, preste atenção. Ó preguiçosa, vou falar assim. Até quando ficarás deitada? Provérbios 6:9. Ó preguiçosa, até quando ficarás deitada? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco cochilando, um pouco descansando de braços cruzados. Assim te surpreenderá a pobreza como um assaltante, e a tua necessidade como um homem armado. Olha, gente, olha como que é forte isso. Olha o que Deus fala pro preguiçoso. Deus não passa a mão na tua cabeça. Deus não passa a mão na nossa cabeça. Quando a gente está de preguicinha. Quando a gente quer ficar deitadas eternamente em berço esplêndido. Deus não passa a mão na cabeça de preguiçoso. Sabe por que não, gente? Porque o próprio Senhor, Ele trabalha o tempo todo. O nosso Deus, Ele descansou no 7º dia, depois da criação do mundo. Ele foi o primeiro trabalhador, 6x1, que desenvolveu a carga 6x1 de trabalho. Ele trabalhou 6 dias e folgou no 7º dia. E o nosso Deus não para de trabalhar desde então.
Vocês já pararam para pensar se Deus parasse para descansar? Ou se Deus tivesse preguiça em nos socorrer, preguiça em nos livrar, preguiça em nos libertar? O que seria do mundo, gente? Então Deus não vai passar a mão na tua cabeça por conta da sua preguiça. Sem essa de, Deus entende. Sim, Deus entende. Mas Deus não quer que você continue dessa forma, porque Ele repreende, Ele adverte a preguiça. Não é uma condição pela qual o Senhor quer que você permaneça. Ponto final. Então, se esse vídeo chegou para você hoje, acorda para a vida. É o Senhor te despertando. Ó preguiçosa, até quando ficarás deitada? Isso é muito forte, tá? E é uma mentira. É uma mentira. A preguiça é uma mentira. Lá em Provérbios 22 vai dizer que a preguiça é uma mentira. Vamos ver por que Provérbios 22 está dizendo que a preguiça é uma mentira? 22:13 diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, para não ter que sair, para não ter que se afadigar, para não ter que trabalhar, ele vai dizer que tem um leão, um bicho feroz, que tá dando tiro, que a rua tá perigosa. Ele vai inventar desculpas, ou seja, ele mente o tempo todo. Aí você fala assim, chega pra uma amiga e fala assim, vim um emprego pra você, mas tem que estar lá às 7 horas da manhã. E essa sua amiga é uma preguiçosa. E ela vai falar assim, fiquei sabendo que lá tava dando tiro. Fiquei sabendo que aquele trajeto que o ônibus passa, ele passa por dentro de favela, e aquela favela é preguiçosa, é perigosa. Caramba, sair de madrugada é perigoso. Aqui onde eu moro, olha, sabe, entendendo? Ele vai ficar botando desculpas que não são verídicas, entendeu? São desculpas que ele inventa para não ter que ir lá ver aquele emprego que você arrumou, ou às vezes começou a trabalhar, mas começa a faltar e ele vai inventando uma desculpa em cima da outra, entendeu? Então a palavra de Deus diz que a mentira, que a preguiça, ela é mentirosa. Olha isso, eu tô falando que Deus não passa pano para preguiça. Então a Bíblia, ela encoraja sobre a diligência. A Bíblia, ela está sempre falando sobre a diligência, principalmente em Provérbios, pois a diligência, ela traz frutos e é um sinal de sabedoria e nos incentiva a trabalhar, pois o próprio Deus, como eu falei alguns minutos atrás, ele foi o primeiro trabalhador 6x1. Foi o primeiro trabalhador 6x1. A escala 6x1, o primeiro a entrar nessa escala foi o próprio Deus e trabalha por nós até hoje sem cessar. Então, o próprio Senhor nos ensina que devemos trabalhar e correr atrás do nosso sustento. Sempre. Não adianta a gente ficar em casa, o Senhor vai prover. Jeová Jireh. Jeová Jireh, eu vou clamar para o Jeová Jireh. Levanta desse sofá, levanta dessa cama e vai correr atrás. Corra atrás dos seus objetivos, corra atrás do sustento da tua casa. Principalmente se você for uma mulher que o seu esposo, o trabalho do seu esposo é um trabalho que muitas das vezes o salário dele não supre todas as necessidades da sua casa. É um salário que não supre as demandas completas da sua casa. E aí você tá aí, deitada, fidilhando, né, em redes sociais, maratonando séries e esperando lá o seu marido trazer o salário, e aí no final do mês a conta não fecha, e aí você quer ficar estressada. Às vezes você é uma mulher que é vaidosa, gosta de se cuidar, né? Gosta de fazer cabelo, unha, e o dinheiro do seu esposo não dá. Às vezes nem porque ele não quer, porque não dá realmente. E você fica aí, com saúde. Às vezes ainda é uma mulher nova, uma mulher lúcida, podendo se arregaçar as mangas, porque a mulher de Provérbios 31, ela arregaça as mangas, ela trabalha, ela corre atrás, é uma mulher forte, é uma mulher que está sempre procurando proporcionar o bem, proporcionar o conforto para sua família.
Então, se você é uma mulher cristã que é preguiçosa, é uma mulher que não gosta de trabalhar, é uma mulher que não gosta de fazer nada dentro de casa, é uma mulher que tem consciência das demandas que precisa suprir, mas tem preguiça de suprir com essas demandas, o Espírito Santo de Deus está te alertando neste dia. Quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. E a mulher de Provérbios 31, versículo 27, é uma mulher que ela não se distrai, porque está escrito aqui, ó, ela está atenta ao andamento da sua casa. Além dela não comer o pão da preguiça, é uma mulher que está atenta ao andamento da sua casa. A gente sabe que uma casa, ela tem muitas demandas. A gente sabe disso, a gente que é dona de casa, a gente sabe que a nossa casa tem muitas demandas. Não são poucas, são muitas demandas. Então a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que ela está atenta ao andamento da sua casa. Ela está preocupada com o que está acontecendo dentro da sua casa. Ela está preocupada com as pessoas que estão dentro da sua casa. Ela está preocupada com as necessidades das pessoas que estão ali. Ela não se distrai com a vida dos outros. Ela não se distrai com a casa dos outros. Ela não se distrai. Ela está focada em suprir as necessidades dos seus filhos, do seu marido. Ela está ali, ó, focada, concentrada no que diz respeito à sua casa. Ela está atenta como andam seus filhos. Quantas mulheres que não dão mais atenção aos seus filhos? Ainda mais nessa era de celular. Quantas de nós, com preguiça de darmos atenção para os nossos filhos, principalmente a gente que é mãe de criança pequena? A gente com preguiça de dar atenção para aquela criança. A gente dá o telefone na mão, a gente dá o tablet, a gente põe o YouTube na televisão para a criança ficar ali entretida e a gente não tem que ter o trabalho. E é onde entra a preguiça de dar atenção àquela criança. Quantos adolescentes negligenciados? Quantas crianças negligenciadas? Quantos adolescentes que ficam ali enfiados dentro do quarto o dia inteiro com a cara no computador, com a cara no celular, e a mãe não é capaz de entrar no quarto e falar: meu filho, tá tudo bem? O que houve? O que você está enfiado nesse quarto o dia inteiro? Para ela tá muito bom, ela tem preguiça, ela se sente exaurida só de pensar em sentar com o filho para conversar. Ah, adolescente é assim mesmo. Ah, adolescente é complexado. Ah, eu já desisti de entender esse menino. Ah, deixa ele lá no quarto dele, deixa ela lá no quarto dela. Tá bom, tá dando trabalho, tá dentro do quarto. E quantos adolescentes dando fim nas suas vidas diante das telas do computador, diante das telas do telefone, procurando conselho com chat GPT, com inteligência artificial. E como esses algoritmos, eles falam aquilo que você quer ouvir mesmo, eles concordam com você, quantos algoritmos aí de inteligência artificial falando mesmo para a pessoa tirar a vida dela. E quantos adolescentes aí se suicidando dentro de casa, porque a mãe está ocupada demais com a preguiça de sentar para conversar com o seu filho, com o seu adolescente. Quantas crianças, negligenciadas, andando sujas, com piolho. A criança tá até embaçada. Sabe aquela criança que fica embaçada, de tão suja, de tão encardida? Engraçado que a mãe, muitas das vezes, tá limpinha, mas a criança tá embaçada. Sabe? Os professores já mandaram diversos e diversos bilhetinhos no caderno. Mãezinha, olhar a cabeça da fulana de tal. E ela tem preguiça de sentar com essa criança, lavar a cabeça, passar um pente fino. Só de pensar no trabalho que ela vai ter, ela já fica com preguiça. E ela deixa a criança ficar cheia de piolho. Sabe, a criança anda suja. Aí surge uma festa do nada, a criança vai com aquele tênis encardido, com aquela roupa encardida. E muitas das vezes é uma mãe sadia, é uma mãe que não tem nenhuma doença, nenhuma deficiência. É uma mulher sadia, muitas das vezes é uma menina nova, cheia de saúde. Mas é preguiçosa, não gosta de cuidar do filho, não gosta de cuidar da criança, do adolescente.
sabe? Então a mulher de Provérbios 31, eu tenho certeza que os filhos dessa mulher não passavam por isso. Eu tenho certeza absoluta que os filhos dessa mulher não andavam encardidos. Eu tenho certeza absoluta que eles não andavam embaçados. Porque era uma mulher que ela estava atenta ao andamento da sua casa, ela estava atenta às necessidades desses filhos, tanto é que os filhos a louvam. Mas, ou versículos mais à frente, a Bíblia vai falar que eles a louvam.